através da Tua palavra. Nós já podemos Te sentir, Pai, em tantos momentos, mas hoje nós queremos ouvir também a Tua voz, Senhor. Não nos deixa voltar para casa sem que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Apesar de mim, apesar de quem eu sou, usa-me para a glória do Teu nome. Que nosso coração, nossos olhos estejam cativos à Tua palavra, Senhor. E que ela encontre um terreno fértil no nosso coração e frutifique a 100 por 1, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, e nós Te exaltamos. É assim que eu te oro, em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens cujo tema é Entre o Céu e o Lar. Princípios eternos para uma família moderna. E, de fato, nós temos muito a falar sobre isso, porque a família moderna ela enfrenta uma crise sem precedentes. Nossas prioridades foram afetadas, nossa identidade foi afetada, nossos valores afetados, os nossos limites foram afetados, e tudo isso, de fato, tem sido influenciado pela cultura moderna. E temos visto, diante desse cenário, muitas inversões de valores, inversões de papéis, inversões de prioridades. E por isso nós temos que falar sobre esses assuntos que são pertinentes ao momento. Eu e você sabemos que nossa sociedade anda adoecida, e quando se trata de família, os problemas são diversos. E eu posso nomear aqui, pontuar algumas inversões que eu consigo enxergar nos dias atuais. Hoje nós temos uma inversão de papéis entre esposas e maridos, e nós vemos isso em toda a sociedade. São maridos que abrem mão da sua liderança, do seu sacrifício pela sua esposa, e as mulheres hoje estão cansadas de fazer o papel dos homens, porque de fato isso tem acontecido de forma muito frequente, e nós vemos isso em todos os lugares. Mas também nós temos inversões de papéis entre pais e filhos. Inclusive, alguém já disse que nós somos a última geração que obedecemos o nosso pai e seremos a primeira geração que iremos obedecer os nossos filhos. E, de fato, isso tem acontecido, nós precisamos tratar disso. Mas também nós temos algumas inversões de prioridades entre profissão e família. Você chega hoje para conversar com um jovem, com um adolescente, e pergunta qual é o seu sonho, e sempre esse sonho está vinculado a algo que ele pode ganhar. Nunca, quando você pergunta para um jovem ou para um adolescente qual é o sonho dele, ele vai falar para você que é construir uma família. Isso é um problema, nós temos que falar sobre isso também. Hoje em dia as pessoas estão procurando o emprego dos sonhos, a forma mágica de ganhar dinheiro. Em consequência disso, nós estamos deixando as nossas famílias escorrer pelas nossas mãos. E também isso é um problema da nossa sociedade moderna, nós temos que falar sobre isso. Mas também nós temos inversão de prioridades entre filhos e cônjuges. São maridos e mulheres que colocam um filho no centro da sua família e acham que, de fato, aquela palavra que fala que filhos são flechas na mão do guerreiro, ela está ali por acaso na Bíblia, mas não. Ela está ali para você saber que em algum momento da sua caminhada, seus filhos são criados para saírem da sua casa, mas aquela pessoa que você escolheu para casar com ela, sua esposa ou seu marido, quando você fez um voto com ela, você disse, até que a morte os separe. Então nós precisamos também colocar os filhos no lugar certo, nossa esposa no lugar certo, as esposas colocarem o marido no lugar certo. Isso é um problema também da nossa sociedade moderna, e nós precisamos tratar disso. Mas também nós temos uma inversão de valores relacionado a felicidade e maturidade. Nós temos dado prioridade hoje à felicidade, porque nós não queremos amadurecer. Então, nós vivemos uma vida sempre correndo atrás daquilo que me faz feliz, e nós estamos vendo aí, colecionando pessoas, adolescentes e jovens crescendo, que não amadurecem, não crescem, são bebês emocionais, porque estão sempre à procura da verdadeira felicidade. Foi o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, inclusive, é bom ressaltar, que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está escrevendo diante de uma condição subhumana. Ele está preso numa prisão em Roma e está dizendo uma carta que o tema central é a alegria. Como é possível alguém falar de alegria dentro de uma prisão romana em condições subhumanas? Mas o apóstolo Paulo ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. O que ele quer dizer para mim e para você com isso é que a nossa alegria em Cristo ela é ultra circunstancial. Ela não depende da sua busca pela felicidade,
ela não depende da quantidade de dinheiro que você tem no banco, ela não depende do seu emprego ser bom ou ser ruim, ela não depende da sua vontade sempre de trocar tudo que você tem, porque você, inclusive, tem tratado pessoas como descartáveis. Mas quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo para mim e para você que é mais viável ir atrás da maturidade e nela você encontrará felicidade do que fazer o oposto. E diante disso, de várias evidências, nós vemos, inclusive, um aumento significativo do número de divórcios no Brasil. O Brasil, inclusive, registrou um aumento de divórcio aproximadamente 10% a cada ano que passa. Isso é um problema na nossa sociedade, nós também precisamos falar sobre isso. O tempo médio de casamento caiu consideravelmente, mais uma vez, e a cada ano isso aumenta, indicando relações cada vez mais efêmeras. E nós também precisamos falar sobre isso. Além disso, os divórcios não têm complicado e trazido problemas somente para o casal. 47% dos divórcios envolvendo famílias com filhos menores de idade evidenciam impacto direto nas crianças, porque esses casais têm filhos. E você, assim como eu, sabemos que nós temos problemas quando um casal se separa. E nós também precisamos falar sobre isso. A revolução das relações também causadas pela era digital. Hoje eu escutei algo muito interessante enquanto o pastor Thomas pela manhã estava pregando no Prado. Ele disse que uma professora pergunta para um aluno, diz assim, o que é que você quer ser quando você crescer? O aluno, então, ele vira para a professora e diz assim, eu quero ser o celular que está na mão do meu pai. Porque por mais que ele esteja cansado, todo o tempo ele está com o celular próximo dele. E você e eu sabemos que isso é um problema meu e seu, porque aquele que não tem esse pecado atira a primeira pedra. E nós precisamos, de fato, conversar sobre isso. Uma criança diz, o meu sonho é ser o celular, porque meu pai trata o celular com mais carinho do que me trata, ele dá mais atenção para o celular do que dá para mim. Isso é um problema na nossa geração. Nós, de fato, estamos conectados a ponto de desconectar com as pessoas que estão ao redor da mesa, mas estamos conectados com as pessoas que estão no outro lado do mundo. E nós estamos em contato com as pessoas que estão no outro lado do oceano, enquanto nós estamos com a família diante da nossa mesa e nós não estamos celebrando a comunhão dentro da família. Isso também é um dos problemas que a sociedade moderna traz. Inclusive, uma pesquisa de uma revista chamada Crescer nos Estados Unidos disse, alguns anos atrás, que 62% das crianças reclamam que seus pais não ouvem porque estão prestando atenção na tela do celular. Eu, quando lia isso, eu fiquei meio constrangido e isso também falou ao meu coração. Porque a gente tem que ser confrontado por aquilo também que a gente está pregando. Até que ponto a gente tem dado atenção para nossos filhos dentro da nossa casa, mais do que dá para um celular, mais do que dá para uma rede social. É como se aquilo fosse sempre muito urgente, é como se tudo fosse muito feito com celeridade, mas a relação com nossos filhos, com a nossa família, com a nossa esposa, sempre é colocado para último plano. Isso é um problema também que nós temos que falar sobre isso. Atualmente, as crianças não desenvolvem mais habilidades sociais, não sabem lidar com frustração, porque você sabe que o problema da geração atual é que se você diz um não para seu filho, você tem que explicar 1000 vezes porque você disse não, porque ele não aceita o não. Ele não sabe lidar com frustração, isso é uma grande verdade. O gosto pelo esforço foi prejudicado. Você lembra? Eu me lembro. Quando eu fui conquistar a minha esposa que está aqui na frente, eu passei uns meses aí falando com ela. Eu fiz muito esforço, né, amor? Hoje em dia, os jovens e adolescentes não querem fazer esforço para nada, querem tudo de mão beijada, não querem dificuldade para nada, tudo é muito difícil. E esse é um problema da nossa sociedade, nós temos que falar sobre isso. Pessoas aqui que estão casadas há muitos anos, pessoas que estão estabelecendo relacionamentos, que vão se casar, nós precisamos tratar desse tema. Diante desse cenário, nós vemos aqui a palavra de Jesus, e eu peço para que você abra a sua Bíblia em Marcos 9, do versículo 42 ao versículo 50. Esse texto ele oferece princípios eternos para famílias modernas. A Bíblia é mais atual do que o jornal de ontem e de hoje. Ela oferece princípios eternos para famílias modernas. E nós vemos nesse texto aqui alguns ensinamentos. Marcos 9, a partir do versículo 42. Passo a ler para vocês na versão NVI.
se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos e que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com a pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que ter nos 2 pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Eu quero olhar para essa passagem e ver 4 decisões para transformar a vida da minha família e da sua família. Eu olhando essa passagem, eu vejo 4 atitudes que podem fazer toda a diferença na minha história e na sua história como família. A primeira atitude que eu vejo é no verso 42, é a atitude de cuidar. Não seja pedra de tropeço. A primeira atitude que você tem que ter para transformar a sua família é cuidar. O verso 42 diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com a pedra amarrada no pescoço. A pergunta desse texto é: como o seu comportamento afeta o outro? Quando você lê esse texto, você percebe que Jesus está preocupado com como o seu comportamento afeta o outro. Ele adverte aqui sobre a consequência fatal de causar tropeços a outros. Ele está dizendo que é preferível um afogamento horrível com a pedra presa no pescoço do que você fazer outra pessoa cair. Qual a sua influência na vida do outro? Isso é uma pergunta que muitas das vezes nós precisamos refletir. Qual é a nossa influência na vida do outro? Porque é bem verdade que nossos pais influenciaram a mim e a você. Tem coisas que nós passamos hoje porque lá atrás nós passamos na nossa casa. Vários consultórios, inclusive, estão cheios porque nós tivemos traumas lá atrás que eles estão repercutindo hoje. Por isso que nós temos que fazer essa pergunta para nós. Qual a nossa influência na nossa família? O que é que a gente tem feito? Nossa influência é positiva ou negativa? Esses dias eu estava assistindo uma pregação de um pregador bem influente aqui no Brasil. E ele tem um ministério bem voltado também para casais. E muitas das vezes a gente não percebe o que a gente faz quando nós temos crianças, adolescentes e jovens à nossa volta. Ele disse que, sobre uma história de um casal, que um casal foi para... Um rapaz chegou na casa dele, chegou tomado de fúria e começou a agredir a sua esposa, enquanto seu filho novo estava observando tudo aquilo. E diante daquele cenário, o filho falava assim: pai, não faça isso, por favor, pai. Não faça isso, pai, por favor. E ele, tomado de fúria, ele não conseguiu parar, mesmo o filho falando tudo isso. Nós temos que estar atentos em todo momento, para saber se aquilo que a gente faz, a gente influencia nossos filhos de forma positiva ou de forma negativa. E ele conta a história que esse rapaz, a história acaba de forma horrenda. Diz que ele foi para a varanda, o filho no colo, e o pai falando, o filho dizendo: não faça isso, pai. Não faça isso, pai, por favor. E ele se joga do 12º andar, com a esposa dentro do seu apartamento. Mas a grande verdade é que a gente não precisa se jogar de um apartamento para deixar traumas nos nossos filhos. A primeira vez que ele entra na casa agredindo a sua esposa, ele já deixou trauma no seu filho. O que é que a gente tem feito com a nossa família? Qual é o nosso tipo de influência? Jesus, ele é muito contundente aqui na fala. Nós precisamos tomar a decisão de não prejudicar os outros. Como essa criança, tem muita gente afetada pelo nosso pecado. O seu pecado, ele não é só seu. O seu pecado afeta os outros. O seu pecado, ele não é só seu. O seu pecado afeta os outros que estão à sua volta. Toda vez que você estiver caminhando
para cometer um pecado, você se lembre que isso está influenciando de forma negativa a sua família, seus filhos, a sua esposa, o seu marido, todo mundo que está à sua volta. O seu pecado não é só seu, o seu pecado também prejudica os outros. A palavra aqui grega para escandalizar, ela denota colocar uma armadilha, um obstáculo em alguém. Jesus adverte aqui contra causar dano espiritual a pequeninos, que na verdade esses pequeninos aqui, se você olhar versículos anteriores, ele está falando sobre criança, e as crianças se encaixam aqui nesses pequeninos, mas também qualquer tipo de cristão que seja vulnerável, é alguém que é novo na fé. Ele está dizendo assim, se você colocar uma criança a tropeçar por conta do seu pecado, ou alguém novo na fé, é melhor que você prenda uma pedra no pescoço e se jogue no fundo do mar. Imagine como Jesus fala isso de forma contundente. Imagine um afogamento com uma pedra presa no pescoço, somente com o comparativo de você fazer tropeçar alguém. Eu vejo aqui nesse texto 3 principais maneiras de fazer tropeçar. A primeira, que é muito comum, inclusive dentro das igrejas, que nós não podemos fugir desse confronto aqui que está falando para nós, é a incoerência. É quando o discurso e a prática eles não estão alinhados. Você sabe o que eu estou falando. Você já conheceu alguém que passou a vida, a infância, a adolescência dentro da igreja, e você conhece, como eu, várias pessoas chegam na igreja depois de vários anos e dizem assim, ó, tendo traumas. Tem gente que tem ansiedade somente de ver uma igreja, porque tiveram pais, mães que eram líderes religiosos, mas não tinham coerência com a fé que pregava. É alguém que está pregando uma fé em Jesus, mas dentro de casa ela não consegue compartilhar da mesma fé que ela está na igreja. Como você é dentro da sua casa? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer toda hora. Será que nós somos o mesmo cristão que estamos sendo dentro da igreja, somos dentro da casa? Porque a indiferença e a hipocrisia, elas minam a fé de qualquer criança, de qualquer adolescente, de qualquer adulto, inclusive. A hipocrisia de ser incoerente, o que você é dentro da igreja e o que você é dentro da sua casa. Esses dias, uma irmã da igreja, nem sei se ela está aqui, ela postou uma frase que eu achei interessante. E, de fato, tem a ver com isso que eu estou falando. Aquilo que você fala tão alto, que eu não quero nem escutar nada que você está falando. Eu tenho a sensação que muitas pessoas lá fora, elas não querem ouvir falar de Jesus, porque nós somos incoerentes com aquilo que nós pregamos. Porque aquilo que a gente fala tão alto, que eles não querem ouvir nenhuma palavra que a gente fala. Como é que a gente tem vivido o Evangelho? Que tipo de cristão a gente está sendo? Será que as pessoas são impactadas e influenciadas de forma positiva por nós ou o contrário? Mas também nós vemos aqui a negligência, que é outro ponto importante. Existem muitos órfãos de pais vivos. Existem muitos órfãos de pais vivos. São pessoas que têm negligência dentro da sua casa espiritual, são pessoas que têm negligência afetiva, é pai e mãe que não dá amor, mas também não ensina no caminho do Senhor, e ainda mais é pai e mãe que não dá limites para os seus filhos. Isso também é um problema importante da nossa geração. São crianças e adolescentes sem limite. Quando você explica algo para algum adolescente hoje, você tem que explicar 1000 vezes para ele entender que é não. Você bem lembra que na sua época, se você é da minha geração, quando sua mãe falava não, ela não precisava nem falar não, ela só olhava e o olho dela já dizia não. Minha mãe olhava assim e eu disse, meu Deus do céu. Às vezes era um pouco opressor, mas hoje a gente foi para o outro lado, né? A liberdade da gente hoje é exagerada. As crianças não têm limites mais. Isso é um problema muito grande. E essa palavra aqui vai para os homens, de forma mais direta. Homens das suas casas. Vocês têm que ser os pastores da sua família. Vocês não podem colocar essa responsabilidade para ninguém. O pastor da sua casa é você. Você tem que ser o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Quem é a referência do bom pastor? Quem é a referência do bom pastor? Pronto. Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas.
Se você é homem na sua casa, você tem que ser o pastor da sua família, você que tem que conduzir a sua família. Você não pode negligenciar espiritualmente, você não pode negligenciar afeto, você não pode fazer isso. Mas também outro extremo é a truculência, que é outro problema. Palavras desproporcionais, condenatórias e agressões. É um paralelo entre um extremo e outro. É a passividade e a agressividade. É alguém que está no extremo sendo passivo, a ponto de não fazer nada e achar que está amando a criança. Você não está amando seu filho se você for passivo. Isso é a maior realidade do mundo. Mas também, se você for agressivo, você não está liderando bem a sua casa, que a liderança não se conquista por agressão. Não é a forma de liderar a sua casa com agressividade. Quando você está agredindo seus filhos na forma de comunicação, na verdade, você está fazendo o oposto. Você está sendo ditador na sua casa porque você não consegue mais obter o respeito através de uma conversa. Você percebe que a maneira como nós tratamos os pequenos aqui, os vulneráveis que Jesus fala, em nosso lar, ela revela quão grande é Deus no nosso coração. A maneira como nós tratamos os nossos pequenos e os vulneráveis, ela revela o quão grande está Deus no nosso coração. A gente não pode ser cristão somente aqui dentro dessas 4 paredes da igreja. Como é o seu tratamento com seu filho, com a sua esposa, com um funcionário, com alguém que trabalha na rua, independente de quem seja? Você age da mesma forma que age com as pessoas aqui? Porque talvez aqui dentro a gente não precise influenciar ninguém. Se a gente parte do pressuposto que 90% das pessoas que estão aqui são cristãs, são crentes e creem em Jesus, por que a gente está influenciando somente aqui e não está influenciando lá fora? Essa pergunta tem que ser feita para toda a igreja evangélica brasileira. Isso é um problema nas nossas famílias também. Decida cuidar e não prejudicar os outros. Primeira atitude para transformar o seu lar, cuidar. Não seja uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Mas a segunda atitude aqui é cortar. Escolha a melhor dor. Jesus está toda hora falando sobre você escolher a melhor dor. O que é que ele quer dizer? É que vai doer. Vai doer de alguma forma. Vai doer você cortar o pecado agora, para estar na vida eterna com Cristo, mas também vai doer se você não mutilar o seu pecado agora, para passar a sua eternidade no inferno com o diabo, Satanás. Ele fala assim: se a sua mão não fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E ele passa discorrendo depois, falando da mesma forma do pé e dos olhos. Jesus aqui nesse texto, ele está sempre propondo algo que tem benefício no final. Ele está falando, é melhor, é melhor, é melhor. Toda hora ele dá um alerta. Toda hora ele diz, é melhor, para ter um benefício no final. Ele não está recomendando aqui, para vocês que saberem, uma mutilação física. Uma mutilação física, uma cirurgia física literal. Visto que capítulos anteriores nós estudamos aqui, que ele fala que o problema do homem não está nos membros. O pecado humano está dentro do coração. Então, o que está falando aqui é que a escolha é literalmente entre o reino de Deus e o fogo que nunca se apaga. Resumindo, a escolha aqui é entre o reino de Deus e o inferno. É isso que Jesus está falando aqui. Às vezes a gente vê umas mensagens aí, o pessoal falando de Jesus como se fosse uma figura bem carinhosa, né? Toda hora ele está bem... A gente foi para o The Chosen lá esses dias aí com a igreja, e Jesus, quando pegou a zorraga e o chicote lá e começou a derrubar as barracas da frente do templo, lá o pessoal ficou tudo meio que assustado e tal. Jesus é contundente, meu irmão. Jesus, quando ele fala de inferno, ele fala que o fogo nunca se apaga. Esse texto aqui está apontando para uma mensagem escatológica. Ele está falando, de fato, sobre o inferno. A pergunta para mim e para você é, você prefere o prazer do pecado agora ou a condenação eterna? Você prefere o prazer do pecado agora ou a condenação eterna? É uma linguagem aqui hiperbólica, extrema de Jesus, que ele fala, cortar a mão, pé e olho. O que está querendo dizer é que ela aponta para medidas drásticas.
Não é que sua mão, seu pé ou seu olho tem que ser arrancados. Inclusive, alguns pais da igreja, há anos atrás, eles fizeram isso, né? Acreditando que quando ele mutilasse alguma parte dos seus membros, eles estariam livres do pecado. Mas nosso problema está dentro do coração. Qual é o pecado que você precisa cortar hoje? Qual é o pecado que você precisa cortar da sua vida hoje? Porque o grande fato é que eu e você lutamos contra o pecado todos os dias da nossa vida. Talvez você pode ter um relacionamento impróprio, algum hábito secreto, talvez até mesmo uma carreira que é algo bom, que priva você de ter comunhão com a sua família. A idolatria do nosso coração, ela sempre aponta para algo que é prazeroso. Nunca é algo ruim, sempre é algo bom. Esses dias eu estava falando com um amigo que é muito amigo aqui da igreja, e ele falava para mim: Rodrigo, eu estou num emprego que eu não tenho o que falar, eu não tenho o que reclamar, é uma maravilha, eu estou com um salário que eu nunca tive na minha vida, mas eu vou te falar uma coisa, eu recebi outra proposta e eu vou sair porque eu não estou tendo tempo de ver meus filhos, a minha esposa, não estou tendo tempo de comunhão com ninguém, e eu vou ter que reduzir meu salário drasticamente, mas é isso que eu vou fazer. Com isso eu não estou dizendo que você tem que largar o seu emprego, mas tem várias situações na nossa vida que a gente sempre coloca as coisas acima das pessoas. Tem várias circunstâncias na nossa vida que a gente está sempre valorizando aquilo que a gente pode alcançar, aquilo que a gente tem, a valorizar as pessoas da nossa casa, da nossa família. Jesus, ele não escolhe a melhor parte. Jesus, ele também, assim como nós, ele teve que fazer uma escolha. Jesus, ele escolheu a dor da renúncia em nosso favor. Você percebe que todo mundo tem que fazer uma escolha. Até o próprio Jesus teve que fazer uma escolha. Jesus, ele decide a renúncia em nosso favor. Esse texto aqui fala sobre 3 áreas de amputação, se você perceber no texto. Primeiro, ele fala sobre mão, que são as nossas atitudes. O texto aponta para nós é o seguinte: o que é que a gente está fazendo que a gente precisa amputar da nossa vida? Quais são as atitudes da nossa vida que estão nos afastando do propósito de Deus? Quais são nossas atitudes que as nossas mãos estão fazendo, que estão nos levando a passos largos para o inferno? Mas também fala sobre o olho, o pé, que é a direção. A direção é para onde você tem ido, onde você tem caminhado, quem você tem ouvido. Qual é a cosmovisão que direciona a sua vida? Quando você precisa de um conselho, a quem você está dando ouvidos? Tem pessoas da igreja que vão falar com as amigas da faculdade, que não são nem da igreja, não conhecem nem Jesus, e quando você vai falar no final da conversa, diz assim: e sua vida como está, minha irmã? Eu não tenho mais família. Você está pegando informação com o lugar errado da pessoa errada. Às vezes a gente precisa saber em que direção a gente está indo. A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa é a direção que a gente precisa tomar. É olhar na palavra aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas também o texto fala sobre os olhos, que é a cobiça, é o desejo desenfreado. E normalmente a cobiça é por falta de contentamento. É você tem tudo, mas você quer tudo aquilo que você não tem. Você entendeu essa frase? Você tem tudo, mas quer tudo aquilo que você não tem. São maridos incomodados porque querem outra esposa e não valorizam a esposa que tem. São esposas insatisfeitas porque querem outro marido com expectativa que o outro será melhor do que o que ela tem. Meu amor, por favor. Pelo amor de Deus. Você casou comigo magrinho, com cabelo aqui preenchido. Está chegando em casa agora, eu careca, barrigudo, não me deixe não. Em nome de Jesus, se contente com o que você tem, viu? É uma falta de contentamento, meus irmãos. Para onde os nossos olhos estão olhando, é o 10º mandamento, não cobiçarás. E normalmente a gente está toda hora cobiçando algo. É uma insatisfação crônica que o ser humano tem. E as nossas idolatrias são a forma de encontrarmos satisfação para a nossa alma. Diante das idolatrias, nós tentamos encontrar satisfação para a nossa alma. A gente fica subindo uma montanha, achando que vai encontrar aquilo que a gente quer. Quando chega lá em cima, a gente olha para baixo e diz: eu subi a montanha errada.
E tem pessoas que passam a vida toda subindo essa montanha, tentando encontrar aquilo que não tem, mas quando conseguem aquilo que não tem, descobrem que aquilo não era o que ela precisava. É uma falta de contentamento. É alguém que tem uma esposa linda e maravilhosa, mas está sempre olhando para outra. É alguém que tem um marido que é uma bênção, mas ela quer o melhor, porque o melhor é o que ela não tem. É alguém que tem um filho, que quando nasceu, você criou a expectativa que seu filho fosse igual a você. É uma cópia sua. Aí você percebe que ele não tem nada a ver com você e você se frustra. Meu irmão e minha irmã, nossos filhos não foram feitos para ser uma cópia nossa. Eles não são a cópia nossa. Pare de criar a expectativa que seus filhos têm que ser igual a você. São muitos pais e mães gerando traumas nos filhos, porque estão querendo que os filhos sejam iguais aos pais. E isso é legal, né? A gente vai gostando, né? E quando eu passo ali, tem gente que fala, essa menina é tua cara, Rodrigo. E o cara vai gostando. Só que a verdade é que ela parece com a mãe, né? Mas eu estou me iludindo e dou glória a Deus por isso. Aleluia! Você é linda, meu amor. A disparidade é muito grande, eu reconheço. Mas é isso mesmo que acontece, meus irmãos. Vale a pena cortar. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila diz, é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Se tem algo que vale muito para você, é justo que ele custe muito. Quando a gente está com um valor que vai comprar alguma coisa que vale muito, ele não custa muito, né? Nas nossas relações também são assim. O que esse texto está dizendo é o seguinte, é que nós precisamos abandonar o nosso pecado. Nós precisamos amputar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus, é o que o texto está falando. E isso reflete nas nossas relações como família, como marido e esposa, como pai e filhos, como filho e mãe, como inclusive sogro, sogra, genro, nora. O que o texto está dizendo é que nós precisamos lançar fora os nossos pecados. Sexo fora do casamento é pecado. Pornografia é pecado. Adultério é pecado. Conteúdo sensual nas redes sociais também é pecado. Inveja, fofoca, amor ao dinheiro, consumismo, mentira, desonestidade, furto, roubo, ganhos desonestos, contendas, calúnias, maldades, palavras torpes. Isso não condiz com o Evangelho, meu irmão. Isso não condiz com o Evangelho. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te santifica. Eu vou repetir, se você soubesse o que eu estou falando, você dava um aleluia e glória a Deus. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te santifica. Nós somos chamados à santidade em Cristo. E quando nós somos santificados, nós santificamos a nossa família. Isso é uma realidade. Romanos 12:2 diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que o texto quer dizer? Como é que você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É quando você não se amolda aos padrões do mundo. É como você vive de forma distinta do mundo. É como você olha tudo que o mundo está fazendo e você diz, eu não preciso fazer dessa forma. Eu não preciso levar minha família para esse caminho. Às vezes a gente acha que céu é uma figura mitológica, e inferno também. Mas não é uma figura mitológica. Existe céu e inferno, existe salvação e condenação eterna, existe luz e existe trevas. A Bíblia fala sobre isso, e Jesus foi quem mais falou sobre isso. Jesus é quem mais falou sobre isso. Mas eu ouso dizer uma coisa importante. Se nós vivermos uma vida de pecado deliberado, com isso eu não estou dizendo que você não continua sendo pecador. Se nós vivermos uma vida de pecado deliberado, que aquilo não incomoda a gente, para a gente lutar contra isso, eu diria que a gente começa a viver o inferno aqui. Eu diria que a gente já começa a viver o inferno aqui. É o inferno dentro da nossa casa, é o inferno dentro das nossas relações, é o inferno nas relações com os filhos, com a família da esposa, com a família do marido. É o inferno, inclusive, dentro da igreja.
Se nós não vivermos dessa forma, nós começamos a viver o inferno aqui. Jesus, ele escolhe a maior dor por nós. O texto, ele está direcionando a gente para tomar uma decisão. Qual é a dor que você vai escolher? Jesus escolhe a dor da cruz, porque ele sabia que através da dor dele, muitas pessoas alcançariam salvação. Jesus, ele escolhe a dor da cruz, porque ele sabia que muitas pessoas alcançariam salvação através da dor dele. É isso que às vezes falta para mim e para você. Escolher a dor agora, para não sofrer depois. Mas uma escolha eu e você nós temos que fazer. Essa é a realidade. Primeiro lugar, cuidar. Segundo lugar, cortar. Mas também, em terceiro lugar, verso 49 e 50a, consagrar. Seja o sacrifício vivo. 49 diz assim: cada um será salgado com fogo. 50 diz: o sal é bom, mas se deixar de salgar, como restaurar o seu sabor? Você está disposto a se consagrar para ser influência na sua casa? Você está disposto a se consagrar para ser uma influência positiva na sua casa? Inclusive, Levítico 2,13 diz que todo sacrifício judaico deveria ser salgado antes de ser oferecido a Deus. Todo sacrifício judaico tinha a adição do sal que tornava o sacrifício agradável a Deus. Seus filhos têm que ver a sua paixão por Jesus, meu irmão. Suas filhas têm que ver a sua paixão por Jesus, para eles olharem para Jesus e terem vontade de ser apaixonados por Ele também. Nós precisamos viver essa vida de forma distinta. Devemos nos dedicar plenamente ao Senhor, permitindo que Ele nos purifique e nos use para a glória dEle. Começando nas nossas casas, não começando na nossa igreja. Nós começamos a nos purificar dentro da nossa casa. Quando fazemos isso, nós alcançamos todo mundo que está na nossa casa, dando exemplo. O texto fala: o sal é bom, mas se deixar de salgar, você percebe que está falando sobre influência. Qual é o valor que o sal tem se ele não salgar? Porque a gente não vê o sal em nada. Você vê quando está fazendo uma comida, você vê o sal dentro da comida, você percebe o sabor, né? Se o sal deixar de salgar, ele serve para quê? Ele deixa de ser influente. Isso aqui está falando sobre a capacidade de você e eu sermos sal fora do saleiro. É a mesma coisa que eu estava falando há pouco. A pessoa ser sal dentro desse saleiro aqui, que é a igreja, nem é necessário. O necessário é ser sal das quatro paredes para fora. É quando acaba o culto e a cortina se fecha, que a gente vai para casa, a gente está jogando o jogo verdadeiramente, aqui é só intervalo. O jogo verdadeiramente a gente joga nas nossas casas, nos nossos trabalhos, com nossos amigos, nas nossas relações. Qual é a sua capacidade de influenciar fora do saleiro? Você não pode viver a sua fé somente na expectativa de viver ela aqui dentro. Nós temos relações extra-igreja. Como você tem influenciado as pessoas que não são daqui? Qual é o seu tipo de relação com as pessoas? Como você se comporta? Será que essas pessoas, elas têm vontade de conhecer o Jesus que você diz professar? Pais e cônjuges são chamados a viver como ofertas contínuas no altar da comunhão familiar, não somente da igreja. Nós somos chamados a isso, a viver uma oferta contínua, sacrifício contínuo, não somente aqui dentro da igreja. Nós precisamos viver isso. O mundo está sempre dizendo para mim e para você: ame a si, tome tudo para si, siga seu coração, não se sacrifique por ninguém. Mas Jesus não fala isso. Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É isso que Jesus fala para mim e para você. É isso que Jesus fala para mim e você. Jesus é o maior exemplo de tudo isso. Ele é o sacrifício maior que nos deu acesso ao Pai. João 17:19 diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Você percebe o que Jesus fala? Eu me santifico, não para mim, mas para que eles sejam santificados. É alguém que está preocupado em santificar-se para santificar o outro. Se consagre ao Senhor para ver sua família restaurada.
Seja a presença transformadora na sua casa, santifique a sua casa e tempere-se com o sal da fidelidade. É isso que o texto está falando. Primeira atitude, cuidar. Não seja uma pedra de tropeço para ninguém. Segunda atitude, cortar. Escolha a melhor dor. Terceira atitude, consagrar. Que comece em você a obra da sua casa. Mas a quarta atitude, conciliar. Escolha a paz. O texto fala na parte B do verso 50. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Tenham paz uns com os outros. A sua casa é um campo de guerra ou um refúgio de paz? Se você fosse intitular a sua casa hoje, você diria que ela é um campo de guerra ou um refúgio de paz? Jesus aqui ele usa o sal como metáfora para descrever o caráter e a influência espiritual dos seguidores. O sal com poder de conservar, mas o sal também com poder de dar sabor. O que Jesus está dizendo aqui é: vocês precisam manter a sua essência, o seu impacto, os seus valores, sua integridade, e com isso, vivam em paz. Se você não tiver capacidade de transformar e influenciar os ambientes que você se encontra, você se tornou esse sal insípido que está aqui. É o sal que não tem sabor para nada. Vivam em paz uns com os outros. Eu não sei se você chegou aqui e tem mágoas que precisam ser resolvidas com algumas pessoas. Eu não sei se vocês estão passando por uma turbulência de brigas sem fim que não acabam. Eu não sei se vocês vivem uma distância dentro da sua própria casa que precisa liberar perdão. Mas eu queria encorajar vocês hoje a liberar esse perdão. Alguém já disse que o perdão é a asepsia da alma. E não perdoar é tomar o veneno e esperar que outro morra. Não perdoar é você tomar o veneno e esperar que outro morra. Por isso, encorajo vocês a fazerem isso. Perdoem. Vivam em paz uns com os outros. Adolf Paul disse certa vez: discípulos que têm sal em si mesmos e se deixam salgar por Deus e para Deus, também vivem em paz entre si. Entretanto, quem foge da luta consigo está sempre brigando com o outro. Quem foge da luta consigo é dizendo assim, é alguém que nunca reconhece que ele também é pecador miserável. É alguém que sempre vê o problema no outro, mas não vê em si. É isso que essa citação está dizendo. Mas quando você e eu contemplamos o verdadeiro evangelho, nós percebemos que nós fomos perdoados por um perdão impagável. Nós não merecíamos esse perdão. E o chamado para nós é olhar para o outro com esse olhar de graça. Porque às vezes a gente está precisando perdoar alguém, a gente olha para ele como se ele fosse um miserável pecador e nós somos o mais santo dos santos. Mas quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente percebe o contrário. A gente percebe que a gente é pecador miserável e foi salvo pela graça. E a gente alcançou um perdão que era impagável. Por isso eu encorajo você a fazer isso. A olhar para a sua família, para as suas relações com seus irmãos, com seus pais, com seus maridos, com suas esposas, com sogras, com sogros, com genros, com noras, e vocês sejam encorajados por essa verdade do Evangelho. Que você foi perdoado por uma dívida impagável. Que Jesus perdoou você, mas você agora é constrangido a também perdoar os outros. Não beba esse veneno esperando que o outro morra. Não coloque uma bola debaixo da piscina esperando que ela vai voltar na cara de alguém, ela vai voltar na sua cara. Não perdoar é isso. Não perdoar é você querer que o outro assuma algo que ele vai sobrar para você. Perdoem. Sintam-se livres desse peso, dessa carga, porque Jesus um dia perdoou vocês. O perdão de Jesus, ele alcança qualquer um. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Não importa a forma que você chegou aqui hoje, não importa o pecado que você está cometendo, não importa se é, inclusive, algum desses que eu citei aqui, Jesus está disponível para mim e para você, meu irmão. Jesus está disponível para perdoar o meu pecado e o seu pecado, porque Ele levou sobre Ele todos eles na cruz do Calvário, até aqueles que você ainda irá cometer. A graça dele faz isso. E nos constrange também a agir com graça com outras pessoas. É contemplar o Evangelho, é ver que essa dívida impagável nós não conseguiríamos pagar. Nós não somos capacitados para isso, porque todos os dias nós lutamos contra essa nossa natureza pecaminosa. E Jesus está dizendo para mim e para você, que minha paz reine nos corações de vocês. Que vocês entendam essa palavra poderosa, que o Evangelho alcance o coração de vocês e vocês sejam constrangidos a viver em paz uns com os outros. Que vocês possam ser alcançados por essa palavra. Que o Evangelho poderoso nos constranja a viver em paz uns com os outros. Se essa palavra alcance seu coração, fique de pé em nome de Jesus. Tem uma história bem interessante. No Natal de 1969, o cantor John Lennon e sua esposa Yoko Ono, eles fizeram uma campanha publicitária em várias cidades e vários países. E eles começaram a colocar em vários outdoors uma frase que dizia: "War is over if you want it", que significa: a guerra acabou. A guerra acabou se você quiser. War is over if you want. E era na época da guerra do Vietnã. E ele fez isso com o intuito, de forma poderosa, que as pessoas, se elas quisessem a paz, elas poderiam acabar com a guerra. John Lennon fez isso para inculcar na cabeça das pessoas enquanto estava passando pela guerra do Vietnã. É que se A pergunta que eu faço para você hoje é: você quer viver em paz ou você quer viver uma vida de conflito na sua família? Eu queria encorajar você a sair daqui hoje dessa forma, colocando essa frase como uma oração para você hoje. War is over if you want. A guerra acabou. A guerra acabou. A guerra acabou na sua vida. A guerra acabou na sua família. A guerra acabou nas suas relações. É alguém que está crendo que a guerra acabou porque está dando um passo de fé. É alguém que está dizendo para si: a guerra acabou. Eu quero que a guerra acabe. Eu não somente estou esperando pelos outros para que eles ajam dessa forma, mas eu estou me movendo em direção à paz. War is over if you want. Se as pessoas realmente quisessem a paz, elas acabariam com a guerra. E o convite para mim e para você hoje é esse. É que você olhe para a cruz do Calvário e você olhe para o príncipe da paz e seja tomado dessa palavra. Que ela possa alcançar o seu coração, que ela possa alcançar os seus lares, que vocês possam buscar a paz com todas as suas forças. Que você cante essa canção com toda a força do seu coração, crendo que Jesus está aqui nesse lugar. A guerra acabou se você quiser. A guerra acabou se você quiser. Cante essa canção com toda a força do seu coração e da sua alma. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi.
a ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Feche seus olhos com sua cabeça. Nós precisamos tomar essas decisões para transformar a nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa família, não ser pedra de tropeço para ninguém. Nós precisamos cortar todo o pecado que nos leva para longe de Cristo. Nós precisamos consagrar a nossa vida e ela começa por mim e por você. Mas também nós precisamos ser agente da paz e conciliar. Nós somos chamados a paz e conciliar. War is ante if you will. Jesus está aqui hoje. E Ele está ouvindo você clamar. Que Ele leve a paz até a sua casa, até suas relações. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra poderosa. Obrigado porque o Senhor fala conosco de forma tão profunda, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a Tua voz. Quantas pessoas queriam estar aqui hoje, Senhor, mas estão sendo perseguidas somente porque estão com a Bíblia na mão, Senhor. Eu oro para que o Senhor transforme nossa vida, nossas famílias, que nossas atitudes possam direcionar nossa casa a viver em paz, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos leve a agir de formas diferentes, Senhor, nas nossas casas. Eu oro para que o Senhor nos encha a consciência do Evangelho. Que nós possamos perdoar, Senhor, aqueles que erraram conosco, assim como o Senhor nos perdoou naquela cruz do Calvário. Que nós possamos cuidar, Pai, dos nossos filhos, das nossas famílias. Que nós possamos cortar todo o pecado da nossa vida, Senhor. Nos conduz, Espírito Santo. Que nós possamos consagrar nossa vida e nossa família a Ti, Senhor. Que nós possamos ser o sal da terra, Senhor. Influenciar os lugares onde não tem sabor. Que nós possamos levar o Teu verdadeiro Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Recebe nosso louvor e nossa adoração. Cante mais alto. Adore o Senhor nesse momento. Aleluia. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todos vocês. E a igreja diz: Deus abençoe, até a próxima semana. Fiquem na paz.